Olá, pessoal! Nessa nossa segunda aula sobre dimensionamento de pessoal para o UAM, nós vamos dar continuidade agora apresentando para vocês a aplicação desse método, né, baseado no número de refeições, que foi o método que nós apresentamos na aula passada. Então, na aula passada, nós apenas apresentamos os métodos, falamos um pouco sobre as variáveis que iriam, né, influenciar, e nessa aula de agora nós vamos aplicar isso, né, aplicar esse método baseado no número de refeições. Então, como toda boa aula de matemática, resolução de problemas, o primeiro conselho que eu dou a vocês é que anotem os dados do problema. Nesse caso, anotem os dados sobre o funcionamento da UAM. Então, neste exemplo que eu coloquei aqui para vocês, qual o número de funcionários necessários da UAM que produz por dia 600 refeições no almoço? Então, anotem aí 600 refeições no almoço e 400 no jantar. E para isso traz mais algumas considerações. Os funcionários possuem uma jornada de 8 horas por dia e um regime de trabalho de 40 horas por semana. O funcionamento é de segunda a sábado, sendo meu expediente no sábado, e não funciona nos feriados. Então, anotem esses dados do problema no cantinho, que é o que a gente vai precisar para fazer o dimensionamento de pessoal. Então, anotado aqui as informações sobre o número de refeições, sobre o horário de trabalho e sobre o horário de funcionamento da UAM. Então, a primeira coisa que nós vamos calcular é o IPF. Vocês lembram o que é o IPF? É o indicador de pessoal fixo. É quanto eu preciso todos os dias dentro da minha UAM para produzir o meu número de refeições. Então, vai ser o número de refeições por dia vezes o N minuto. O N minuto é o minuto, o tempo que você gasta em minutos para produzir uma refeição, dividido pela jornada de trabalho dos funcionários, vezes 60 para ficar tudo em minuto. Então, nesse caso, 600 refeições, né? 600 refeições no almoço com 400 no jantar, nós temos um total de 1.000 refeições. E o N minuto? Qual vai ser o N minuto para 1.000 refeições? Aí a gente vai lá naquela tabelinha e nós encontramos aqui, ó, entre 1.000 e 1.300 refeições, o N minuto vai ser de 10 a 9. Como nós temos 1.000 refeições, estamos aqui nesta extremidade, então nós vamos considerar o N minuto 10. Se fosse mais próximo de 1.300, a gente iria considerar o 9, ok? Então, voltando para a fórmula, vamos aqui e inserimos o 10 no N minuto. E a jornada diária de trabalho? A jornada diária de trabalho são 8 horas por dia. Então, eu vou e coloco 8 horas por dia vezes 60, que vai me dar um total de 20,83 funcionários por dia. Ah, então agora eu vou e arredondo. Não, não arredonda. Muita atenção, ok? A gente só vai arredondar quando a gente chegar no total de funcionários que eu preciso para o serviço de alimentação. Até aqui a gente calculou qual é o número de funcionários que eu preciso fixo todos os dias na minha UAM. Vai dar 20,83, que na prática vai ser aproximadamente 21 funcionários. Mas para calcularmos o total de funcionários da UAM, a gente não arredonda agora, só no final. Então, seguindo, anoto aqui que meu IPF deu 20,83 sem arredondar, ok? E vou para o cálculo do meu IPD, indicador de período de descanso. Aqui eu vou calcular períodos de descanso em que eu vou precisar que o meu funcionário seja substituído, porque ele está em seu direito de descanso, mas a UAM continua funcionando. Então, vamos olhar agora para os horários de funcionamento e os horários de trabalho desse funcionário. Então, o funcionário trabalha 8 horas por dia e o regime dele é 40 horas semanais. Isso significa que de segunda a sexta, não 5 dias, 8 horas por dia, ele atinge as 40 horas semanais dele. Entretanto, a UAM funciona de segunda a sábado, sendo meio expediente no sábado, e não funciona nos feriados. Então, se ela funciona de segunda a sábado, e meu funcionário de segunda a sexta, ele já atendeu ao regime de trabalho dele, cumpriu as 40 horas semanais, isso significa que ele vai para casa descansar, mas a UAM está aberta no metade do expediente no sábado, e ele precisa que alguém substitua esse funcionário. Então, aqui, no período de descanso, que eu coloco aqui o lembrete do que é o período de descanso, o período de descanso vai ser o somatório dos dias de férias e folgas desse funcionário, mas que a UAM continua funcionando,
certo? E vai entrar também os feriados, os sábados e os domingos, se a UAN funcionar, ok? Então, neste exemplo aqui, o período de descanso vai ser o quê? Os 365 dias do ano, menos 30 dias de férias, que todos os funcionários têm direito, né, anualmente. E aqui, como a UAN funciona de segunda a sábado, meio expediente, e a gente já viu que de segunda a sexta o funcionário cumpre as 40 horas semanais, ele precisa de alguém para substituí-lo apenas nesse sábado, meio expediente, ou seja, 4 horas do sábado. Então, ele precisa metade dos sábados. Professora, são 48 sábados no ano. Por que botou 24 aqui? Porque no sábado a UAN só funciona meio expediente, metade do sábado. Então, a gente botou a metade dos sábados, ok? 24 sábados. Fazendo as contas, nós chegamos a um IPD de 5,76. Atenção! Não é para arredondar, ok? Vamos arredondar só no final. Professora, está falando isso de novo? De novo, e vou falar inúmeras vezes, mas vamos em frente. Então, calculamos o nosso IPD. Calculado o IPD, né, nós anotamos também aqui no lado, e vamos para o ISD, né, que agora sim nós vamos calcular o indicador de substitutos para esse período de descanso, ou seja, funcionário para substituir nesse período de descanso. Vai ser a divisão do indicador de pessoal fixo por esse período de descanso que a gente calculou na fórmula passada. Então, vai ser 20,83 dividido por 20,76, sempre deixando essas duas casas decimais. E aí, nós chegamos, então, a um ISD, né, um indicador de substituto de período de 3,62. A regra é clara, não é? Não. Não vamos arredondar ainda, ok? Então, arredondamento é só no final. Então, temos agora um indicador de substitutos que deu 3,62 funcionários. E aí, nós então vamos para o último cálculo, que é apenas somar o indicador de pessoal fixo com o indicador de substitutos, ou seja, quem eu preciso ter todos os dias dentro da minha UAN, mais os funcionários que eu vou precisar a mais para substituir os funcionários nas suas férias e folgas. Então, vai dar 20,83 mais 3,62, que eu chego a um total de 24,45. Então, agora sim, agora a gente vai arredondar. E aí ficamos com 24 funcionários, ok? Então, para esta UAN, que nós desenhamos aqui, que produz 1.000 refeições por dia, tem 8 horas, a jornada de trabalho dos funcionários é de 8 horas por dia, 40 horas semanais, e a UAN funciona de segunda a sábado, sendo meio expediente no sábado, e não funciona nos feriados, nós vamos precisar de um total de 24 funcionários, que esses 24 funcionários eu vou ter para poder fazer a minha escala de trabalho, né? Visto que a UAN funciona de segunda a sábado, meio expediente, e o funcionário atinge o seu regime de trabalho de segunda a sexta, ou, melhor dizendo, em 5 dias, porque não necessariamente vai ser a segunda ou sexta, mas você trabalha com a escala. Você tem a liberdade de fazer a sua escala e, de repente, botar o seu funcionário no sábado. Ele trabalha 2 sábados e folga uma segunda, né? E você pode fazer esses ajustes na sua escala. Bom, mas aí, então, a gente chegou que eu vou ter um total de 24 funcionários que eu vou trabalhar a minha escala de férias, a minha escala de folga, né? Tendo, em média, em torno de 21 funcionários todos os dias dentro da minha UAN, ok? Mas vamos trabalhar, vamos mudar aqui um pouco o cenário para ver como é que fica. E se o regime de trabalho desse funcionário, ao invés de ser 40 horas semanais, fossem 44 horas semanais? Bom, o IPF vai mudar? Não. Por que o IPF não vai mudar? Porque o IPF é número de refeições vezes o N minuto dividido pela jornada de trabalho, vezes 60. Como não mudou a jornada continua sendo, a jornada diária continua sendo 8 horas por dia, o número de refeições também não mudou, então nós vamos continuar com o mesmo IPF, 20,83. O que vai mudar é o IPD. Vamos lá. Então, o IPD vai ficar como agora? De segunda a sexta, o funcionário faz 40 horas, trabalhando 8 horas por dia. Ele ainda me deve, então, 4 horas do seu regime semanal, que é 44. Então, no sábado, se ele trabalhar as 4 horas, ele cumpre. O funcionamento da UAN é justamente de segunda a sábado, meio expediente no sábado. Então,
o funcionário está cumprindo o seu regime de trabalho e não precisa que ninguém o substitua, porque ele está dentro do que está programado já de trabalho para ele. Então, aqui o lembrete do que é o período de descanso. E aí, na fórmula do IPD, eu vou colocar apenas os 30 dias de férias, que é quando ele vai sair de férias, e alguém vai precisar substituí-lo. Preciso botar o sábado? Não, já está dentro das 44 horas semanais dele. Preciso botar o domingo? Não, a UAN não funciona no domingo. Preciso botar os 11 feriados? Não, a UAN não funciona nos feriados, ok? Então, o IPD vai dar igual a 11,17. Atenção, não é para arredondar. Vamos lá. E aí, calculando o ISD, que vai ser o IPF dividido por esse IPD, nós temos 1,86. E para chegar no IPT, que vai ser a soma do IPF mais o ISD, nós chegamos a um total de 22,69. Observem que não arredondamos, sempre deixamos aqui 2 casas decimais. E aí chegamos a um total de 23 funcionários. Porque só aqui, depois que eu tive o meu IPT, né, indicador de pessoal total, é que eu posso arredondar. E aí eu chego a 23 funcionários. Lembrando a regrinha de arredondamento, que de 0,5 para cima a gente arredonda para cima, abaixo de 0,5 a gente arredonda para um número inferior, ok? Vamos mexer ainda nesse horário. E agora, essa UAN voltou a ter um regime, né, de 40 horas semanais, só que o funcionamento da UAN é de segunda a sábado, o sábado às 8 horas diária, e não funciona nos feriados. Então, o IPF vai continuar o mesmo, vocês já sabem por quê, não precisa alterar, a jornada é a mesma. E o IPD vai ficar como? Nós vamos ter, nesse caso, o funcionário de segunda a sexta, trabalhando 8 horas por dia, 5 dias na semana vai dar 40 horas semanais, que é o regime dele. Só que a UAN funciona de segunda a sábado. Então, de segunda a sexta já cumpriu o regime dele e o sábado a UAN continua funcionando. Então, no sábado ele precisa que alguém substitua. Então, a gente vai colocar aqui 48 sábados. Professora, por que no outro você colocou 24 sábados e nesse colocou 48? Porque no exemplo anterior, o sábado era meio expediente. O sábado, é o expediente integral, normal, 8 horas por dia. Então, eu vou precisar de todos os sábados, que durante o ano são 48 sábados. Então, eu vou botar 48. Coloco o domingo? Não, a UAN não funciona no domingo. Coloco os feriados? Não, a UAN não funciona nos feriados. Ok? Só coloco aquele período em que a UAN está funcionando e o meu funcionário está de folga em casa e eu preciso que alguém o substitua. Então, o IPD, nesse caso, vai dar 5,76 e eu não vou arredondar, ok? Continuo com 2 casas decimais. Calculando o ISD, que vai ser o IPF dividido pelo IPD, eu tenho um total de 3,68, que somado ao indicador do pessoal fixo, vai dar um total de 24,51 funcionários. Que arredondando, porque no IPT eu posso arredondar, eu tenho um total de 25 funcionários, ok? Vamos, então, mudar mais um pouco. Vamos colocar agora que essa UAN funciona de segunda a domingo e que o regime dos funcionários é de 44 horas semanais. O IPF vai continuar o mesmo, porque o número de refeições é o mesmo e a jornada diária é a mesma, mas o IPD vai mudar, né? Então, vamos lá. Como é que vai ficar o IPD nesse caso? Ai, Jesus, como apareceu coisa, né? Vamos lá. Então, ele vai ter os 30 dias de férias, que todo funcionário tem direito. Vai ter, o funcionário tem um regime de 44 horas semanais. Então, pelo regime dele, ele trabalha 5 dias, dão umas 40 horas. Então, vamos botar que seja de segunda a sexta, ele trabalha as 40 horas. E ainda está devendo 4 horas. Então, metade do sábado, ele completa as 44 horas semanais que ele tem que trabalhar por contrato. Só que a UAN funciona de segunda a domingo. Então, eu ainda tenho as outras 4 horas do sábado, ou seja, a metade do sábado, e ainda tenho os domingos para cobrir e os feriados, porque a UAN também funciona nos feriados. Então, eu vou colocar aqui 24 sábados, porque eu só preciso de substituto para metade do sábado, ok? Então, dos 48 eu vou botar 24. Já os domingos eu vou colocar 48, porque no domingo ele já cumpriu o regime de trabalho dele e eu vou precisar de substitutos. Então, 48 domingos. E os 11 feriados, porque a UAN vai funcionar também nos feriados. Então, fazendo a conta, chegamos a um total de 2,23 do IPD.
Não pode arredondar. Vamos lá, certo? Sem arredondar. E aí, fazendo as contas, chegamos a um ISD de 9,34, o que vai dar um IPT de 30,17. Arredondando, 30,17 eu arredondo para 30 funcionários, ok? Vamos lá. Vamos agora mudar mais um pouco. Agora a gente vai mexer na jornada diária. Vamos colocar que os funcionários dessa UAN têm uma jornada de 12 horas por dia. Eles trabalham naquele regime de 12 por 36. E a UAN funciona de segunda a domingo e funciona nos feriados. O IPF vai mudar, pessoal? Vamos lá, pensa rapidinho aí. O IPF vai mudar? Vai, o IPF vai mudar. Por que o IPF vai mudar? Porque a jornada mudou. Agora as jornadas são 12 horas por dia. Então, o número de refeições continuou o mesmo, 1.000 refeições. O N minuto, que é o tempo gasto para produzir uma refeição, vai continuar o mesmo também, 10, porque não mudou o número de refeições. E o que vai mudar é a jornada diária, que agora foi para 12. Fazendo as contas, chegamos a um indicador de pessoal fixo de 13,89. Não é para arredondar. Não é demais, toda hora tá falando isso, porque vocês esquecem e quando eu vejo já arredondaram e vai dar um resultado final diferente. Então, lembrem-se sempre, não arredonda, vamos arredondar só no final, no IPT. Bom, e aí seguindo, como é o IPD, o indicador de período de descanso, nesse caso que são 12 horas por dia. Porque quando é 12 horas por dia, se trabalha numa escala em que a pessoa trabalha um dia e folga outro, certo? Então, o IPF, vou anotar aqui, que deu 13,89. E o IPD. Como a gente vai fazer o IPD? O IPD, a gente vai utilizar uma adaptação que Teixeira e colaboradores, né, propuseram, que é o seguinte. Esses autores, eles fizeram essa fórmula, baseada nessa fórmula de Gandra e Gambardella que a gente está utilizando, que é baseado no número de refeições, eles adaptaram para essa jornada de 12 por 36. E aí, eles fizeram uma média das 12 horas por dia, compensando um dia de folga. O que muda na fórmula, então, vai ser só esse IPD, né? Ah, professora, eu não entendi nada. Calma, vocês vão entender. Vamos aqui para a prática, que fica mais fácil de entender. Então, vamos lá. Então, o IPD vai dar. Como é que eles fizeram? Todo funcionário tem direito aos 30 dias de férias, ok? Ok. E as folgas? Lembra que eu falei que ele trabalha um dia e folga outro? Então, o funcionário que é 12 por 36, ele trabalha um dia e folga outro. Independente de ser sábado, domingo, feriado, dia santo, ele vai trabalhar um dia e folgar outro. Se o ano tem 365 dias, você tirar os 30 dias de férias, né, que ele vai estar em casa, nós vamos ficar com 335 dias. Se ele vai trabalhar um dia e folgar outro, trabalhar um dia e folgar outro, significa que metade desses 335 dias ele vai trabalhar e a outra metade ele vai folgar. Então, dividindo por 2, nós vamos ter um total de 167,5 dias, né? Que arredondando, aqui pode, tá certo? Arredondando, chegamos a 168 dias. Então, ele vai trabalhar 168 dias do ano e vai folgar 168 dias. E ainda vai ter os seus 30 dias de férias. Então, colocando na fórmula do IPD, que é dias do ano menos período de descanso, nós vamos ter 365 dias do ano menos. Qual é o período de descanso desse funcionário que trabalha 12 horas por dia? Vai ser os 30 dias de férias dele no ano, mais 168 dias, ok? Porque em 168 ele trabalha, em 168 ele folga. Dividido por 30 mais 168, nós vamos ter 0,84. Então, o indicador de período de descanso, quando o funcionário é 12 por 36, é de 0,84. E aí, o ISD e o IPT é calculado da mesma forma. Eu vou pegar o IPF e vou dividir por 0,84. Pessoal, desculpa, isso aqui apareceu, mas não era para ter aparecido, tá? Ignorem esse dado aqui. Então, eu vou calcular o ISD, que deu 16,54, e o IPT, então, vai dar 30,43. E arredondando, porque no IPT pode arredondar, nós chegamos a um total de 30 funcionários. Ok? E
Quando se trata de uma UAN hospitalar. Ai, meu Deus, professora, agora vai ficar mais difícil, vai complicar mais ainda. Será, hein? Vamos lá, vamos ver. Quando se trata de uma UAN hospitalar. Aí vamos agora mexer aqui nesse número de refeições, até para lembrar vocês que a gente precisa converter as pequenas refeições em grandes refeições. Lembra que isso foi falado na aula passada? Então, vamos pegar esse exemplo aí, numa UAN hospitalar, em que nós temos, produzido no de jejum 300 refeições, no lanche 200, no almoço 300, no lanche da tarde 200, no jantar 250 e na ceia 100 refeições. E aí eu considerei o de jejum 5 para 1 e o lanche 10 lanches como uma refeição completa. Então, a gente precisa transformar 300 dividido por 5 vai dar 60, 200 dividido por 10, 20, 200 lanches dividido por 10, 20 refeições completas e 100 ceias dividido por 10, 10 ceias. Então, eu preciso fazer isso e agora sim eu vou somar 60 com 20, com 300 do almoço, mais 20 do lanche da tarde, 250 do jantar e 10 da ceia para ter o meu número de refeições total. O horário de trabalho dos funcionários da UAN a jornada diária é de 8 horas por dia, 44 horas semanais. Como é um hospital, ele nunca fecha, então ele funciona de domingo a domingo, feriado, dia santo. E aí eu vou calcular o meu IPF da mesma forma, só que o que vai mudar por se tratar de uma UAN hospitalar é que o N minuto, eu não vou lá para aquela tabela para chegar no meu N minuto. O N minuto, quando for uma UAN hospitalar, sempre será igual a 15, ok? Eu sempre vou utilizar o N minuto 15. O somatório dessas refeições, fazendo a conversão, deu 642 refeições completas, que eu multiplico por 15, divido pela jornada, 8 horas por dia, vezes 60, cheguei a um total de 20,06 funcionários por dia. Não é para arredondar, ok? Segue a mesma regra. Deixa 2 casinhas decimais e não arredonda, só arredonda no final. E aí, seguindo, o IPF deu 20,06, nós vamos calcular o IPD. O IPD, né, da mesma forma, vamos olhar aqui para o funcionamento. Hospital, funciona todo santo dia. Então, funcionário é 8 horas por dia, 44 horas semanais, então isso significa que em 5 dias ele faz as 40 horas, com a metade do sábado ele completa o regime dele. Então, fica faltando a outra metade do sábado, então eu vou botar aqui no IPD os 30 dias de férias, a metade dos sábados, 24, mais os 48 domingos, porque o domingo a UAN está funcionando, e mais os 11 feriados. Professora, você fala assim, eu estou ficando meio confusa. Por que é sábado e domingo? Gente, isso aqui a gente padroniza contando de segunda a sexta, porque fica didaticamente mais claro para vocês, tá? Então, de segunda a sexta, o funcionário faz 40 horas. No sábado, ele trabalha mais 4, fecha o regime dele. Fica faltando os 4 da tarde, que a gente precisa substituir, por isso 24 sábados. E os 48 domingos, que a UAN continua funcionando, e os 11 feriados, que a UAN também irá funcionar. Só que na prática, isso é questão de escala. Eu vou ter o meu total de funcionários e eu vou colocar, por exemplo, que o meu funcionário vai trabalhar de terça a sábado, às 40 horas, e mais metade do expediente do domingo. Então, não interessa qual é o dia. Isso aí é uma coisa que você vai trabalhar na sua escala. A gente coloca aqui dessa forma só para ficar mais didático, ok? Então, seguindo no IPD, nós vamos chegar a um IPD de 2,23. Não é para arredondar, ok? Continuamos na regrinha. Calculando o ISD e o IPT, nós chegamos a um total de 29 funcionários. No IPT é que nós arredondamos, deu 29,06, então arredondamos para um total de 29 funcionários para esta UAN hospitalar. E se for a UAN hospitalar, agora com a jornada de 12 horas por dia. Aí nós vamos calcular, né? O IPF continua o mesmo, que o número de refeições continua a mesma, 642 refeições completas. E o que mudou foi a jornada, que agora foi para 12 horas por dia. A gente vai calcular o IPD daquela mesma forma que eu apresentei. É só vocês voltarem um pouquinho o vídeo e assistir novamente, né? Chegando a um total de 0,84.
O ISD vai dar, considerando agora 0,84, vai dar 23,88 e o meu indicador do pessoal total vai dar 43,94, que arredondando nos dá um total de 44 funcionários, ok? Bom, dúvidas? Tenho certeza que vão surgir. Vou deixar o link aqui abaixo do vídeo com o exercício, uma lista de exercícios. Façam os exercícios, anotem as dúvidas e podem entrar em contato para a gente ir tirando essas dúvidas, ok? Deixo aqui abaixo as referências que foram utilizadas, né? Tanto na primeira aula como para esta aula de agora. E estou à disposição.